Em continuidade ao programa da disciplina, nós entramos agora na parte 3 e nós vamos falar um pouco sobre defensor, assessor e relator. Então, a nossa primeira parte, nós vamos falar sobre o defensor. E quem que é este defensor? Nós temos o defensor dativo, ou seja, ele será nomeado, ele será atribuído quando o representado for considerado revel, quando ele não se manifestar, ele não der resposta às notificações que lhe são encaminhadas e que ele não pratique os atos processuais dentro do processo disciplinar. E qual é o objetivo de ser assegurado um defensor dativo ao representado? E aqui nós buscamos aqueles princípios iniciais que nós falamos sobre o processo ético-disciplinar, essas garantias constitucionais que precisam ser observadas, o contraditório, ampla defesa, e para que esses princípios, esta garantia seja observada, a partir do momento que o representado ele não está praticando atos no processo, nós vamos nomear o defensor dativo para ele assegurar a efetividade da defesa, que é um dos princípios que nós vimos no início do processo disciplinar. E é necessário a designação, a constituição de um defensor dativo? Sim, ela é necessário. Caso não seja designado um defensor dativo, ou caso seja designado e a manifestação não tenha caracterizado uma efetividade de defesa, por essas duas situações, o processo disciplinar ele é suscetível de nulidade. Então, quando que vai ocorrer essa nomeação, esta designação de defensor dativo? Quando ocorre a designação do defensor dativo? Ela irá ocorrer quando demonstrarem que foram frustradas todas as tentativas de notificação do representado. E esta é uma nomeação que é realizada pelo relator designado para a instrução. Uma vez constatado que o representado não está se manifestando, não apresentou defesas, o relator ele irá designar esse defensor dativo para fazer a defesa do representado. Então, o que acontece? Nós temos essa situação, foi frustrado, o representado ele permaneceu inerte, não se manifesta, é um representado revel. Só que daí, o que nós precisamos ver? Ele foi notificado, ele não se manifestou, é considerado revel. Mas e os efeitos da revelia? Aplicam-se ao representado que permaneceu inerte? Não se aplica os efeitos da revelia. Ele não será considerado, não será presumido os fatos que foram narrados como verdadeiros. Por isso que é necessário a nomeação de um defensor dativo para realizar esta defesa. Qualquer pessoa qualquer advogado pode ser defensor dativo? Qualquer advogado que esteja numa lista específica do Tribunal de Ética e Disciplina
pode se habilitar para realizar este cargo de defensor dativo, só que nós temos o quê? Duas vedações de pessoas que não podem ser defensor dativos. E quem que são essas pessoas, em que cargos que elas estão, que não possam ser defensores dativos? A primeira situação são os conselheiros ou um próprio membro do Tribunal de Ética e Disciplina. Algum relator que integre o Tribunal de Ética e Disciplina, ele não poderá ser um defensor dativo, de acordo com vedação prevista no artigo 33 do Código de Ética e Disciplina. Além do defensor, nós também temos a figura do assessor. O que vem a ser o assessor dentro do processo ético-disciplinar, dentro do Tribunal de Ética e Disciplina? O assessor, ele vai figurar, ele vai ter uma função de ser um auxiliar direto do relator presidente. E relator presidente de turma. E aí o que ele também pode exercer a partir do momento que ele está para auxiliar este relator presidente de turma? Qual atribuição que ele possa vir a desempenhar nesta sua função? Ele pode emitir parecer de admissibilidade, e também ele vai exercer esta função por delegação deste, ou seja, o relator presidente de turma, ele delega esta atribuição ao assessor, que lhe é um auxiliar direto, para realizar estas atribuições. Então, o assessor, ele vai atuar dentro do processo disciplinar na fase inicial da representação. E também, dentro da instrução, ele pode vir a auxiliar dentro dessas suas atribuições que lhe são conferidas por delegação. E também, dentro do escopo das atribuições do relator presidente, ele pode elaborar uma lista de assessores, bem como, além de assessores, de defensores dativos, que ficarão o quê? À disposição da turma, a turma do Tribunal de Ética e Disciplina, para desempenhar essas atribuições assim que sejam necessárias. E também, dentro do escopo de assessor, nós temos assistente, que ele deve atuar no processo disciplinar com absoluta independência, ou seja, tanto o defensor dativo, esse assessor, eles vão atuar com independência e pelos interesses das partes, ou seja, eles precisam respeitar o interesse das partes que eles estão atuando no processo disciplinar. E, atuando com esta independência e no direito das partes, exercer todos os direitos e garantias constitucionais que são assegurados no processo disciplinar. E o assistente, dentro do processo disciplinar, quando que pode ocorrer essa situação? Às vezes uma pessoa, ou pessoa natural, uma pessoa jurídica, que não tem formação jurídica, ela está representando contra um advogado, estagiário ou sociedade de advogados. E ela não sabe como se manifestar, ela não sabe quais são as etapas do processo, ou também pode vir a ser que ela não queira se manifestar. O interesse dela foi só em apresentar a representação. Então, o assistente, ele pode ser constituído para ser uma espécie de representante da parte no processo
disciplinar. Então, nas manifestações de interesse do representante, esse assistente que fará as vezes da pessoa que apresentou, que deu início ao processo e disciplinar. Então, a lista de assistentes também pode estar disponível e acessível ao presidente de turma para que seja utilizado assim que necessário. E ato subsequente, a última parte que nós abordamos nessas pessoas, nessas atribuições dentro do processo disciplinar, é a figura do relator. E qual que é a atribuição do relator especificamente? Ele vai atuar no processo disciplinar e de que maneira que transcorre esta atuação do relator no processo disciplinar? Ele irá proferir, redigir os votos, pareceres, despachos e aqui também, dentro do contexto dos votos, eventual voto divergente. E sempre que possível, o relator que elaborou o parecer pela instauração do processo disciplinar, que ele profira o despacho saneador, o parecer preliminar de enquadramento do fato. E além disso, o relator ele também pode ter a incumbência, ele tem essa atribuição de determinar o aditamento da representação, seja para especificar melhor os fatos, prestar algum esclarecimento, comprovar que a parte apresente novos documentos em complemento aos que já estão no processo, determinar a realização de provas ou de diligências. Além de nós termos visto já um pouco da sessão de julgamento dentro do fluxograma do processo ético disciplinar, como que a sessão de julgamento ocorre, quais são as suas características, o que precisa ser observado, nós podemos fazer uma complementação daquilo que já foi exposto. Em que sentido? Quem pode presidir, quem irá presidir a sessão de julgamentos? Então, ela será presidida por alguém de indicação do presidente, do Tribunal de Ética e Disciplina, além do próprio presidente, que também pode presidir a sessão de julgamento, ou também pode ser presidida por um relator. Só que aí nós podemos ter nós temos a situação de ter mais do que um relator. E quais são os critérios para nós identificarmos que, na ausência do presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, ou do relator designado pelo presidente, na ausência destes, quais os critérios que nós utilizamos para que seja constatado quem irá presidir a sessão de julgamentos? Aí será o relator aquele que integre o Tribunal de Ética e Disciplina por mais tempo. E na hipótese de não conseguir constatar qual integra há mais tempo, ou se tivermos mais do que um com tempo equivalente integrando o Tribunal de Ética e Disciplina, vai ser nomeado como presidente da sessão de julgamentos aquele relator que possua a inscrição perante a OAB de numeração mais antiga. Então, estes serão os critérios para que se analise como que será presidida a sessão de julgamentos. Além desta possibilidade de nós vermos quem será o presidente da sessão de julgamentos, nós podemos ver a situação que a turma disciplinar, ela também pode ser o quê? Ela pode ser dividida em mesas de julgamentos. Então, nós podemos ter um tribunal de ética e disciplina
E dentro deste tribunal podem ser divididas mesas de julgamentos. Pode ter uma mesa de julgamento, duas mesas de julgamento, ou dependendo do número de relatores que integram o respectivo tribunal, podemos ter distintas turmas disciplinares, distintas mesas de julgamentos, de acordo com a composição de cada turma do Tribunal de Ética e Disciplina. Verificada essa questão da sessão de julgamentos, nós vamos para o acórdão e a dosimetria da pena. Nós já verificamos que o acórdão precisa ter alguns requisitos específicos, como o relatório, o voto, a proposta de ementa do julgamento. E também nós vamos agora aprofundar a questão do acórdão de acordo com a dosimetria da pena. Para nós chegarmos à dosimetria da pena, nós primeiro precisamos que ocorra o quê? Primeiro precisa constatar que o fato objeto do processo disciplinar, que este fato enseja caracteriza uma infração disciplinar. E uma vez que este fato caracterize uma infração disciplinar, esta infração disciplinar ela tem que estar interligada, ela tem que ter subsequente uma sanção específica, uma sanção disciplinar em decorrência desta infração que foi praticada, do fato que foi narrado. Então, esta infração disciplinar, este fato, ele precisa se enquadrar, ele precisa estar conexo, você precisa entendê-lo, demonstrá-lo, que esta infração, esta conduta, ela esteja prevista em norma, em uma norma jurídica. E qual norma que nós precisamos demonstrar que este fato, esta conduta, representa uma infração disciplinar? Tem que estar prevista no Código de Ética e Disciplina. Nós temos também como fundamento o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, nós constatamos que este fato ele é suscetível de uma infração disciplinar que terá como consequência uma sanção disciplinar. E aí, quais são as espécies de sanção disciplinar que podem ser aplicadas? Nós temos a censura, a suspensão, a exclusão e a multa. E aí, o que nós temos ainda de possibilidade? A censura, ela pode ser convertida em advertência. Então, nós vimos as hipóteses de sanções disciplinares, censura, suspensão, exclusão e multa, e dentro destas possibilidades de sanções disciplinares serem aplicadas, irão constar dos assentamentos dos inscritos somente a suspensão e a exclusão, ou seja, você vai consultar o cadastro de inscritos do advogado e as únicas sanções, as únicas penalidades que possam vir a constar serão a suspensão e a exclusão. E quando essas situações, essas penalidades poderão estar disponíveis, acessíveis aos assentos dos inscritos da OAB? Somente após o trânsito
em julgado do acórdão que reconheceu a prática de uma infração disciplinar suscetível com a sua sanção. Então, dentro deste critério de análise do acórdão e dosimetria da pena, nós precisamos que seja constatado o fato, que este fato caracterize uma infração disciplinar suscetível com sua sanção. E aqui nós relembramos o que nós já abordamos logo na parte inicial, quando estávamos falando sobre a questão do julgamento. Não se pode admitir uma decisão sem o acórdão ou um acórdão que esteja devidamente fundamentado. Ou seja, estamos aqui constatando novamente que os requisitos exigidos pelo regimento interno, pelas normas relacionadas à ética e disciplina do advogado, que o acórdão proferido em processo disciplinar precisa observar aqueles requisitos específicos de relatório, voto e ementa. E dentro deste contexto, demonstrar que estes fatos, eles encontram um fundamento para ser enquadrado como uma infração disciplinar com a sua consequente sanção, sob pena o quê? De ser declarado nulo e proferido novo julgamento relacionado ao fato controvertido. Como nós vimos no slide anterior, nós temos que constatar que um determinado fato está representado dentro de uma infração disciplinar para aplicar a correspondente sanção disciplinar. Então nós precisamos, dentro deste contexto, verificado o enquadramento legal de uma conduta suscetível de uma sanção, como que nós vamos fazer essa dosimetria, como que nós vamos aplicar a pena. Então nós partimos de determinados critérios que nós vamos observar. Então, dentro do contexto do acórdão, constatado que a conduta enseja uma infração disciplinar, nós precisamos realizar o quê? Realizar a fixação da pena, que nada mais é do que verificar a sanção disciplinar correspondente a esta infração que foi realizada. E para nós fixarmos a pena, o que nós devemos observar? Para fazermos esta fixação da pena, nós temos duas circunstâncias que nos auxiliam para a fixação da pena. E quais são estas circunstâncias? Nós temos as circunstâncias agravantes e as circunstâncias atenuantes. Nós devemos observar duas circunstâncias, as agravantes e as atenuantes. E dentro do contexto das agravantes, o que nós podemos destacar? A sanção disciplinar de censura e também a sanção disciplinar de suspensão. O que ocorre nessas determinadas situações? Caso nós estejamos diante de uma sanção disciplinar suscetível de censura ou suspensão, analisadas essas circunstâncias agravantes, de acordo com o artigo 39 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, nós podemos ter o quê? A aplicação de multa. E será o quê? Uma aplicação, uma outra sanção que será aplicada junto com a censura ou com a suspensão, e será aplicada esta multa de maneira cumulativa a essas duas espécies de sanções disciplinares, ou seja, a censura ou a suspensão, essas duas hipóteses, elas podem ser cumuladas com a pena de multa dentro do contexto de dosimetria da pena. E, tendo esta constatação da agravante, a multa poderá ser aplicada no mínimo do valor de uma
anuidade até o máximo ao seu décuplo. Tá? Então, nós temos essa possibilidade de nós analisarmos tanto agravantes quanto as atenuantes para que seja realizada esta dosimetria da pena. E aí nós vimos, mas como que nós vamos calcular esta dosimetria? Como que nós vamos calcular se nós vamos ficar no mínimo até o máximo do valor da multa? Quais são os critérios que nós podemos utilizarmos para fazer esta apuração dessas agravantes e constatar o valor da multa? Então, nós vimos que temos duas circunstâncias a serem analisadas para a dosimetria da pena, seja agravante ou atenuante, que a agravante ela pode ser aplicada com uma forma de multa para situações que ensejam censura ou suspensão. E aí nós estamos debatendo como que nós vamos calcular a dosimetria da pena. Existe um critério objetivo para que nós possamos utilizarmos esta aplicação? O que os doutores acham? Nós temos um critério objetivo que determina qual é o valor da multa de acordo com a anuidade que será aplicada em determinada situação? Nós não temos critérios objetivos para especificar, para arbitrar a multa nesse sentido. O que nós podemos fazer? O que nós utilizamos? Nós utilizamos determinadas disposições previstas no ordenamento que nos auxiliam para realizar esta dosimetria da pena, para nós avaliarmos como que nós vamos aplicar determinada sanção disciplinar. E onde que nós podemos nos basear nesse sentido? Nós vamos analisar o artigo 40, as alíneas A e B do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, para nós realizarmos esta dosimetria, procurarmos critérios que nos deem embasamento para verificar a necessidade de aplicação, seja de uma circunstância atenuante, uma circunstância agravante. Vamos ver o que dispõe este artigo 40, alíneas A e B do Estatuto. Artigo 40. Então, nós verificamos que para fazer esta análise das circunstâncias agravantes ou atenuantes, não temos critérios objetivos, mas temos uma disposição legal prevista no Estatuto que nos auxilia para fazer este procedimento, para nós realizarmos esta análise, que é o artigo 40, e nós vamos verificar o quê? Em seu parágrafo único, que determina que os antecedentes profissionais do inscrito, e aí nós lembramos que quando o processo ele vai para a sessão de julgamento, ele é incluído em pauta, a ficha cadastral do representado, ela acompanha o processo. E aí nós temos a possibilidade de analisar certidões positivas ou negativas, existência de eventuais representações em andamento ou decisões já com trânsito em julgado. As atenuantes, o grau de culpa por ele revelada, as circunstâncias e as consequências da infração são consideradas para o fim de decidir. Que circunstâncias são essas? Exercidas em defesa da advocacia? Como que ocorreu esta conduta que ensejou esse processo disciplinar? Então, todos estes elementos, eles serão utilizados para o fim de analisar a conveniência da aplicação cumulativa da multa. E esta aplicação cumulativa, ela é relacionada às penas de censura ou suspensão e de outra sanção disciplinar. E também esses critérios, eles são utilizados para nós verificarmos o quê? O tempo de suspensão, bem como o valor da multa que serão aplicáveis. Então, o Estatuto ele apresenta critérios que nós podemos utilizar para verificar qual que será, se nós iremos aplicar uma
sanção cumulativa com a multa, bem como o tempo de suspensão e o valor. E o que nós destacamos aqui? O Estatuto, ele nos apresenta critérios para nós observarmos, mas ele não apresenta uma regra específica, um critério objetivo que determine qual é o tempo de suspensão por determinado agravante ou o valor da multa decorrência de um ato que ensejou esta agravante no momento de aplicar a sanção disciplinar. Então nós temos aqui um conceito aberto, que ele fica muito a critério do relator que irá proferir o voto. Por isso que nós reiteramos a importância de todos os pronunciamentos de despacho, de admissibilidade, despacho saneador, parecer de enquadramento, estar devidamente fundamentado e expondo os fatos de acordo com a cronologia do processo disciplinar, para quando o relator se deparar com este processo para julgamento, ele consiga pegar esses elementos que foram apresentados e, ao reconhecer que determinada conduta ensejou uma infração disciplinar, aplicar adequadamente a sanção disciplinar específica para aquele ato em si, evitando que tenhamos, às vezes, penas muito elevadas que ultrapassam a gravidade da infração praticada, ou até mesmo aplicarmos atenuantes em situações que elas não estejam presentes. Ainda no âmbito da dosimetria da pena, o que é importante nós ponderarmos? Sobre os critérios para analisar a conveniência da aplicação cumulativa da multa e o tempo da suspensão. E aí nós podemos utilizar também como elemento subsidiário, elemento complementar que nos auxiliam nesta análise, o artigo 37, parágrafo 1º do Estatuto, que ele vai falar sobre o tempo de suspensão, ou seja, a suspensão pelo prazo de 30 dias até 12 meses. E o que é importante ressaltar dentro deste contexto de aplicação da pena? Nós podemos ter situações de mais do que uma infração disciplinar, e aí a sanção mais severa, ela absorve a sanção mais leve. Então, se nós tivermos uma situação que ocorreu a existência de duas situações de tipo infracionais disciplinares, o que vai prevalecer? A sanção disciplinar mais severa é que será aplicado. E o que nós precisamos destacar? Que não se aplica a pena de censura e suspensão ao mesmo tempo. Ou seja, dentro dessa situação exemplificativa, se nós temos uma situação de censura e de suspensão, a pena de suspensão, ela absorve essa de censura que é mais branda. Então, dentro deste exemplo, nós não teremos a aplicabilidade da pena de censura e suspensão ao mesmo tempo, porque a suspensão ela irá absorver a censura, enquanto uma sanção aplicada mais severa do que a censura, que é mais branda. Nós vimos as situações das circunstâncias agravantes, que apresentam um critério aberto, nós não temos uma forma objetiva de apreciar a aplicação da multa, o valor que será aplicado, ou o período da suspensão. Nós podemos nos recorrer a elementos previstos no Estatuto da Advocacia que nos auxiliam para analisar se teremos uma situação agravante para aplicar determinada sanção disciplinar de maneira cumulativa. Mas em relação às atenuantes, nós também temos alguma situação que contribuem para apurar se, diante daquele fato que foi narrado, nós estamos presentes de uma situação atenuante para ser analisada no momento de aplicação da sanção disciplinar? Sim, nós temos também, que é o artigo 40 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil,
Este artigo ele nos apresenta situações que podem ser consideradas como atenuantes na aplicação da sanção disciplinar decorrência da infração praticada. E o que o artigo 40 nos apresenta? Na aplicação das sanções disciplinares, na sua aplicação, são consideradas para fins de atenuação as seguintes circunstâncias. E aqui, o que nós destacamos? As seguintes circunstâncias, entre outras. Então, quando nós estamos falando de situações atenuantes, que é para abrandar a pena aplicada, nós não estamos diante de um rol taxativo. Isso aqui deve ser interpretado, deve ser compreendido como um rol exemplificativo. Se durante a instrução processual ou nas manifestações a parte alega determinada situação que contribui para ser uma atenuante da infração praticada, determinado argumento ele pode vir a ser considerado pelo relator, porque nas situações de atenuação, essas circunstâncias elas são simplesmente exemplificativas. E quais são elas? Falta cometida na defesa de prerrogativa profissional. Aqui nós estamos diante das disposições do artigo 6º e 7º do Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados no Brasil. São aquelas disposições relacionadas aos direitos do advogado no exercício da profissão. Ausência de punição disciplinar anterior. E como que será comprovado isso daqui, essa situação? Pela ficha de antecedentes. Com a ficha cadastral do representado. Lembrando que na oportunidade que o processo ele é remetido à pauta da sessão de julgamentos, a ficha cadastral, esta ficha de antecedentes, ela acompanha o processo. E aí tem-se a oportunidade de analisar a existência ou não de faltas disciplinares anteriores ao processo disciplinar específico que está sendo julgado para fins de apurar eventual atenuante. O que é preciso observar aqui? Eventual processo disciplinar em andamento que conste nessa ficha de antecedentes. Se o processo está tramitando, ele não transitou em julgado, o fato de haver nesta ficha de antecedentes outros processos disciplinares não pode ser impeditivo para que se analise a atenuante para este processo disciplinar em específico. Então, a ausência de trânsito em julgado não afasta esta possibilidade de atenuante para fins de fixação da pena. Item 3. Exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo em qualquer órgão da OAB. O fato de um inscrito no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil exercer um mandato ou um cargo perante a OAB pressupõe, sugere que a sua seriedade e conduta ética a partir do momento que ele pode vir a ocupar este cargo que ele tenha desempenhado. Então, até porque ao exercer essa atividade de forma voluntária, ele está exercendo em benefício da própria classe, que contribui para que seja analisada a sua atenuante. E a outra situação, prestação de relevantes serviços à advocacia ou à causa pública. E quais são essas situações que podem ser consideradas para fins de serviços relevantes à advocacia? O exercício da defesa das prerrogativas do advogado, pode ser a defesa institucional da Ordem dos Advogados do Brasil, pode ser produção doutrinária relevante, ou também serviços de voluntariado e filantropia. Comprovadas essas situações no processo disciplinar, pode ser utilizada como
circunstâncias para atenuação da pena que eventual representado venha a sofrer. Nós analisamos que, para fins de dosimetria da pena, nós analisamos duas circunstâncias: circunstância atenuante ou agravante. E o que ocorre se nós temos um embate, um confronto entre atenuante e agravante? O que nós vamos ter? A circunstância agravante ela prevalece, e na medida que ela prevalece, ela anula o efeito da circunstância atenuante. E nós temos isso porque o fato de nós termos uma circunstância atenuante, presume-se que a sua análise é de natureza obrigatória, não discricionária. O relator ele analisa essas situações na hora de proferir o seu voto. Então, se nós estamos nessa situação, analisar uma situação atenuante ou agravante, constatou a existência de uma situação agravante, esta prevalece e acaba anulando a situação de atenuante no processo disciplinar. E o fato de nós termos essa situação atenuante e ela ser uma natureza obrigatória e não discricionária, ela não depende de pedido expresso do representado, devendo o relator analisar se determinada situação está presente ou não. Então, a questão da relevância, a questão da análise da atenuante, ela se baseia na sua relevância e na sua razoabilidade. Por isso que nós temos o quê? Essa situação de constatou-se a agravante, ela irá prevalecer sobre a situação atenuante. Mas, por outro lado, essa situação atenuante, ela é de uma análise obrigatória, não discricionária do relator e não depende de pedido expresso do representado, em decorrência da relevância e razoabilidade em sua aplicação. Então, essas situações de atenuantes, elas não, lembrando que essas situações de atenuante, elas não são taxativas, é simplesmente um rol exemplificativo. Então, por isso, quando estivermos diante de um embate atenuante-agravante, constatou-se a existência da agravante, ela irá prevalecer sobre a situação circunstância atenuante. E dentro deste contexto, o que é necessário observar, é necessário ponderar dentro do processo disciplinar? Porque nós temos essas situações de etapas que precisam ser seguidas, tem a exigência de um determinado comportamento adequado, as circunstâncias que nós analisamos dentro do processo disciplinar para aplicação da pena, mediante as situações atenuantes de natureza e análise obrigatória, e as agravantes, que uma vez constatada, elas eliminam, elas suprimem os efeitos da atenuante. Durante este processo disciplinar, então as partes elas têm uma obrigação de postura, de agir adequadamente. E onde que nós constatamos isso? De onde que provém essa exigência? Essa exigência de impor uma conduta adequada às partes que participam do processo disciplinar, ela está presente no artigo 66 do Código de Ética e Disciplina, que ela determina que a conduta dos interessados no processo disciplinar que se revele temerária ou caracterize intenção de alterar
a verdade dos fatos, assim como interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório, contrariam os princípios deste Código. E uma vez constatada que a conduta das partes representam essa vedação prevista no Código de Ética e Disciplina, sujeitam os responsáveis à correspondente sanção pela conduta que foi praticada. Então, além de ter a análise dos fatos que foram narrados de uma possível infração disciplinar, se no decorrer deste processo as partes não se comportarem, não tiverem uma conduta adequada e porventura venham a ter um comportamento ensejando uma lide temerária ou alterar a verdade dos fatos, elas também podem vir a ser o quê? Apenadas com a sanção correspondente pela conduta que elas praticaram durante o trâmite do processo disciplinar. Apresentado as questões da dosimetria da pena, as circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem analisadas no momento de aplicação da sanção disciplinar, nós entramos na parte subsequente do programa da nossa disciplina. E nós vamos analisar agora os recursos que podem ser compreendidos como uma manifestação das partes, uma manifestação das partes de interesse processual. Então, um recurso, uma manifestação de interesse das partes de forma processual, que tem como objetivo o quê? Provocar um novo julgamento. E essa manifestação de natureza processual realizada por interesse das partes, com o objetivo de provocar um novo julgamento, ela precisa ser exercida em um determinado prazo. E nós já vimos que o prazo previsto para qualquer tipo de recurso no processo disciplinar é de 15 dias, seja recurso de embargos de declaração, seja o recurso ao conselho seccional. E qual o objetivo disso daí, da interposição deste recurso? Que tenha uma nova análise da decisão que foi proferida, ou seja, ela pretende instigar que um órgão superior analise a decisão que foi proferida. E esta reforma, este novo julgamento que é pretendido pela parte, ele pode ser uma pretensão de reforma parcial ou de reforma total do que foi julgado. A outra situação que nós temos é a prescrição. A prescrição, ela vem a ser de duas formas dentro do processo disciplinar. A prescrição, ela pode ser pelo perecimento da pretensão punitiva, ou a prescrição, ela pode ser decorrente da perda do poder punitivo. Além disso, nós temos as situações de exclusão. O que vem ser a exclusão? A exclusão, ela é um tipo de sanção, ela está prevista entre as sanções disciplinares. Então, a exclusão, ela é um tipo de sanção que, uma vez aplicada essa sanção, dentro do contexto disciplinar, tendo um rito, um regramento específico, ele acaba o quê? Refletindo no exercício da advocacia do representado. E nós temos a outra situação, que é a preventiva. E quando nós teremos
a caracterização desta situação de aplicarmos a preventiva. São situações específicas que gerem uma repercussão prejudicial à dignidade da advocacia. Ou seja, temos situações que prejudicam gravemente o exercício da advocacia, a dignidade da advocacia, que podem vir a ser aplicados. E essa situação em específico, ela precisa também, além de ser uma repercussão prejudicial, ela precisa ser contemporânea. Então, quando se der ocorrer esta análise de uma situação suscetível de preventiva, além da situação ter uma repercussão prejudicial, ela precisa ser contemporânea, precisa ser um fato recente que esteja sendo analisado. Uma vez que nós tenhamos vistos recursos, prescrição, exclusão e preventiva, um entendimento geral do que é cada instituto, nós vamos abordá-los especificamente de forma individualizada. Então, em relação aos recursos, o que nós podemos analisar? A OAB optou por um tipo geral de recursos. E nós temos o quê? Esse tipo geral, e é um tipo geral e inominado. Nós não temos um recurso com uma tipificação, uma denominação específica. E esse recurso, de maneira geral, de um tipo geral e inominado, ele é utilizado contra todas as decisões que tenham sido proferidas. Então, a partir do momento que o Estatuto da Advocacia ele estabelece este tipo geral e inominado, nós não vamos nos utilizar dos recursos previstos na legislação processual comum, seja de natureza penal ou civil, excetuado fazendo referência aos embargos de declaração que são admitidos no âmbito recursal. E os recursos, o que nós analisamos, o que nós precisamos ponderar em relação aos recursos? Os recursos eles são interpostos observando o princípio da fungibilidade. Ou seja, não importa a denominação que venha a ser atribuída a uma forma, um modelo específico do recurso interposto. O recurso ele vai ser admitido desde que tenha observado que a situação de lapso temporal tenha sido interposto dentro do prazo legal previsto para a prática deste ato processual. E uma vez interposto o recurso, nós precisamos entender os efeitos que decorrem da interposição deste recurso. Serão os efeitos devolutivo, no qual o órgão superior que irá analisar o recurso interposto, ele pode apreciar toda a matéria que foi posta para análise e também terá o efeito suspensivo, ou seja, a sanção disciplinar que tenha sido aplicada, exceção da preventiva, ela produz os seus efeitos de maneira só após o trânsito em julgado. Ou seja, foi proferido o acórdão com a condenação e aplicação de uma sanção disciplinar, os efeitos só ocorrem após o trânsito em julgado. Então, este efeito, ele comporta exceção? Sim, ele vai comportar exceção. Em duas situações. Quando que o efeito suspensivo ele vai comportar uma exceção? Em duas situações. A primeira, quando for aplicada a suspensão preventiva, ou a outra, quando for decorrente do cancelamento de inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, e esta inscrição
ela foi formulada, mas obtida com falsa prova para cumprir os requisitos necessários à inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, somente nessas duas situações que o recurso interposto ele não terá o efeito suspensivo, ou seja, a decisão que foi proferida ela já produz efeitos imediatos, suspensão preventiva e cancelamento da inscrição obtida com falsa prova dos requisitos. Então, dentro deste contexto, para nós entendermos o recurso que é interposto, a questão de não ter uma tipificação, uma denominação de um recurso específico e a possibilidade de recorrer, nós temos o artigo 75 e 76 do Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil, onde nós temos o artigo 75, que cabe recurso ao Conselho Federal de todas as decisões definitivas proferidas pelo Conselho Seccional. E também o artigo 76, cabe ao Conselho Seccional de todas as decisões proferidas pelo Tribunal de Ética e Disciplina. Então, o Tribunal de Ética e Disciplina proferir uma decisão, ela pode ser objeto de recurso ao Conselho Seccional, ou seja, de todas as decisões que tenham sido proferidas pelo Tribunal de Ética e Disciplina. O Conselho Seccional analisou este recurso que foi interposto contra uma decisão do Tribunal de Ética e Disciplina. Desta decisão, cabe recurso ao Conselho Federal. Por quê? Ao Conselho Federal, cabe recurso de todas as decisões proferidas pelo Conselho Seccional, que é o órgão competente de julgar as decisões que foram proferidas pelo Tribunal de Ética e Disciplina. Após nós abordarmos os aspectos do recurso, nós analisamos a questão da prescrição. E nós vimos que nós temos duas possibilidades de analisarmos a prescrição. E quais são essas possibilidades? A prescrição pelo perecimento da pretensão punitiva e a outra forma é a prescrição pela perda do poder punitivo. Essa distinção ela é importante porque nós temos duas situações específicas de prescrição dentro do processo disciplinar. O perecimento da pretensão punitiva, ela está relacionada à prescrição quinquenal do processo disciplinar e está prevista no artigo 43 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Porque referido dispositivo estabelece o prazo de 5 anos contados da data da constatação oficial do fato para fins de prescrição. Então, nós temos nessa situação como termo inicial para começar a contar a prescrição pelo perecimento da pretensão punitiva, a constatação oficial do fato que ensejou a representação. E a outra situação é a questão da perda do poder punitivo. E aqui nós estamos diante da prescrição denominada intercorrente. E ela já é um prazo diferente. A prescrição intercorrente, ela é no prazo de 3 anos. E qual é a situação que possa vir a ocorrer? A perda do poder punitivo, ensejando a prescrição intercorrente, que é o prazo de 3 anos. Ela ocorre quando o processo estiver paralisado. E aí, paralisado por mais de 3 anos, mas em quais situações? Estando pendente de 2 situações.
qual? Pendente de despacho ou de julgamento. Então, a prescrição pelo perecimento da pretensão punitiva é a prescrição quinquenal pelo prazo de 5 anos, que ela se inicia a partir do quê? Da constatação oficial do fato que enseja uma infração disciplinar, que caracterize uma infração disciplinar. E, por outro lado, nós temos a perda do poder punitivo, que é a prescrição intercorrente, só que ela se caracteriza pelo prazo de 3 anos. Em que situações? Somente quando o processo disciplinar, esteja paralisado e paralisado estando pendente 2 situações específicas. Quais sejam elas? Despachos ou pendente de julgamento. E o que acontece? Uma vez caracterizada a situação da prescrição intercorrente, pode ser determinado o seu arquivamento. E essa deliberação, este arquivamento, ocorre de ofício ou também pela parte interessada. Então são essas 2 situações que ocorrem. E a prescrição, ela pode vir a ser interrompida dentro dessa situação? Sim, nós temos 3 situações que ocorrem que a prescrição será interrompida. E quais são essas possibilidades para interrupção da prescrição? Então, quando que ela possa vir a ser interrompida? Instauração do processo disciplinar, notificação válida do representado e também em decorrência de decisão condenatória. Essas são 3 hipóteses, 3 situações que interrompem o curso da prescrição. Dentro do âmbito da prescrição, nós temos o artigo 43 do Estatuto da Advocacia, que estabelece o quê? Que a pretensão punitiva, ela observa a data da constatação oficial do fato. E essa é uma hipótese o quê? Para nós analisarmos a questão da prescrição quinquenal. Ou seja, a que data que corresponde esta constatação do fato? Nós podemos ter como parâmetro desta data a data do protocolo da representação disciplinar. Ou seja, e esta representação que possa vir a ser por escrito ou reduzida, tomada a termo, ou por ofício de fonte idônea. E também, qual é a situação? Uma vez que ela venha a ocorrer, o processo ele volta a correr por inteiro, retoma-se esse processo disciplinar. Então aqui nós estamos falando da questão da prescrição quinquenal. E também nós vimos que nós temos a perda do poder punitivo, que é a questão da prescrição intercorrente. Será que ela ocorre somente uma vez, esta prescrição intercorrente, que é o prazo de 3 anos? Na prescrição intercorrente, ela se inicia o quê? A cada despacho que tenha sido proferido. Então, teve um andamento processual, foi proferido um despacho, começa-se o prazo da prescrição intercorrente. Foi proferida uma nova decisão. Antes desses 3 anos, o processo não ficou parado, teve um novo despacho, inicia-se novamente o cômputo do prazo para se analisar se ocorreu esta prescrição intercorrente. Dentro dessas situações que podem ocorrer no processo disciplinar, nós agora entramos na parte da questão da suspensão preventiva.
E o que nós precisamos ter em mente? Que ela ocorre em situações excepcionais. E nós vimos que ela pode vir a ter fundamento se é uma situação, uma prática, uma conduta que ofenda a dignidade da advocacia, e também ela precisa ser contemporânea aos fatos que tenham sido praticados. Então a preventiva, ela também é um procedimento. E este procedimento, ele tem uma característica específica. Ele é um procedimento cautelar e sumaríssimo. Por quê? Ele precisa ser concluído, ele precisa ser finalizado num prazo mais exíguo de tempo. E que prazo que é esse? Nós precisamos concluir o processo disciplinar em situações que tenhamos a suspensão preventiva no prazo de 90 dias. E onde que nós temos os elementos legais nesse sentido? Nós temos o artigo 70, parágrafo 3º do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, ele é um procedimento, natureza excepcional, precisa ser concluído no prazo de 90 dias e precisa observar a ocorrência de determinados requisitos, quais sejam repercussão prejudicial à advocacia, precisa ser contemporâneo esses fatos que estão sendo apresentados, e esta repercussão, ela precisa ser de que forma? Ela tem que ser uma repercussão notória e pública destes atos, desta conduta que enseja uma repercussão prejudicial à advocacia, porque ela vai ser uma repercussão que atinge a coletividade da classe de advogados. Então, este procedimento, em decorrência de sua natureza célere, que precisa ser extinto, ser finalizado no prazo de 90 dias, ele vai ter este procedimento específico. Ele será realizado em sessão especial, especificamente para apurar, analisar esta questão da natureza preventiva. Garante-se nesta sessão a oitiva do representado e também para a prática de todos os atos ele precisa ser notificado, garantia do contraditório e da ampla defesa durante este procedimento. Ainda dentro da sistemática do procedimento da suspensão preventiva, que é uma natureza cautelar e sumaríssima, nós vimos que o processo disciplinar nessas situações precisa ser concluído no prazo de 90 dias. Então, determinada prática de atos precisam ser o quê? Mais céleres do que as comumente praticadas pelo relator. Então, nessas situações, uma vez instaurado o processo disciplinar, o relator sorteado ele tem um prazo específico para proferir o seu voto. Então, nesta situação, o relator, considerando a brevidade que o processo disciplinar precisa ser finalizado, ele precisa proferir o seu voto no prazo de 5 dias. E, uma vez proferido este voto, o processo é remetido para a sessão de julgamentos. E ela precisa ter um quórum mínimo presente para apreciar essa situação. A sessão de julgamentos, ela precisa ser composta por, no mínimo, 8 relatores. E, a partir do momento que foi proferida a decisão, e se vier a ser reconhecida a necessidade de suspensão preventiva,
estes efeitos, eles serão o quê? Imediatos. Já produz os seus efeitos imediatos em decorrência da suspensão preventiva. E ato subsequente, o processo ele segue para a instrução processual. E a competência onde vai transcorrer este processo disciplinar é onde o representado ele tem a sua inscrição principal, sob pena o quê? De nulidade de todo o procedimento. Como uma forma de fundamentar esta situação, nós vamos analisar agora duas decisões a respeito desse tema. A primeira decisão que nós vamos analisar fala sobre a suspensão preventiva e decisão proferida pela seccional em que o recorrente possuía inscrição suplementar. Foi reconhecida a incompetência para apreciar e decidir sobre a aplicação da suspensão preventiva, em decorrência do disposto no artigo 70, parágrafo 3º do Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil. Decisão de exclusão dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, ademais, proferida no bojo do processo, cujo objeto era a suspensão cautelar, impossibilidade precedentes, nulidade decretada. O principal objetivo desta decisão ser analisada é referente ao fato de nós estarmos diante de uma suspensão preventiva e a competência para apreciar e julgar e aplicar essa suspensão é da seccional em que o recorrente tem a sua inscrição principal, ou seja, não pode ser apreciada essa situação onde ele tenha uma inscrição suplementar. A outra hipótese, também referente à aplicação de suspensão preventiva, a que se refere o artigo 70 estatutário, o artigo do Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil, o processo disciplinar tem de chegar a termo, precisa ser finalizado, nos 90 dias subsequentes, independente do oferecimento de recurso, que não tem efeito suspensivo, contra a decisão cautelar. Os prazos prescricionais continuam fluindo no curso da vigência da suspensão preventiva ou da tramitação pertinente do recurso. Ou seja, aqui está evidenciando novamente o prazo de 90 dias que precisa ser analisado este processo disciplinar com a aplicação da suspensão preventiva. Nessa etapa, após nós analisarmos os recursos, a prescrição, a suspensão preventiva, nós vamos analisar a exclusão. A exclusão, ela também é uma forma de sanção disciplinar e está prevista no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. E a sanção e a exclusão enquanto sanção disciplinar, ela enseja o quê? O cancelamento. Ela cancela a inscrição do advogado nos quadros da Ordem do Advogado do Brasil. E, além de ele ter cancelado a sua inscrição como advogado, ele também vai estar o quê? Impedido de exercer mandato profissional. Ele não pode atuar como advogado representando outra parte. E para as hipóteses de exclusão, nós temos o quê? Uma peculiaridade também relacionada ao procedimento. Qual que será essa peculiaridade? A sessão de julgamentos, ela será presidida pelo relator presidente da turma. E também ela precisa ter um quórum mínimo para ser apreciado. Da mesma forma que era a suspensão preventiva,
Aqui também ela precisa ser composta por 8 relatores como quórum mínimo. E a exclusão, ela precisa ser aprovada por, no mínimo, uma maioria qualificada. E esta maioria qualificada tem que representar 2/3 dos votos dos relatores presentes. Uma vez proferido o acórdão, reconhecida a exclusão dos quadros do inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, o processo, com este acórdão condenatório, ele será remetido ao Conselho Seccional. Isso que, para cumprirmos a disposição do parágrafo único do artigo 38 do Estatuto da Advocacia, que vai aplicar a pena de exclusão mediante uma manifestação favorável também de 2/3 dos membros que integram o Conselho Seccional. Após nós virmos os recursos, a prescrição, a pena de exclusão e a suspensão preventiva, nós também podemos destacar uma outra situação que é posta à disposição do representado. E que situação que é essa? Nós estamos diante da possibilidade de reabilitação do representado. Em tese, ela pode ser considerada como estando decorrente da possibilidade de recurso. E a reabilitação, o que ela vem a ser? É uma permissão, ela possibilita ao inscrito que tenha sofrido uma sanção disciplinar que ele seja considerado reabilitado da infração que lhe foi aplicada. E quando que nós podemos verificar a situação, a possibilidade de pleitear esta reabilitação? Tem que ser cumprido um requisito temporal de 1 ano após o cumprimento da sanção disciplinar que lhe foi aplicada. E como que nós pleiteamos este procedimento de reabilitação? Precisa ser apresentada provas efetivas de bom comportamento do representado. E o que é necessário destacar nessa situação? Isto com base no artigo 41 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Se a sanção disciplinar que foi aplicada, ela é proveniente da prática de um crime, além das provas efetivas de bom comportamento, o representado também precisa demonstrar que é procedente, que ele também conseguiu a reabilitação Isto porque, se a sanção disciplinar foi aplicada em decorrência da prática de um crime. E por que é permitida essa situação da reabilitação? Isto porque o sistema jurídico brasileiro, ele adota como princípio, ele adota como parâmetro, que não existe caráter punitivo, não existe pena, uma sanção punitiva de caráter perpétuo. Então, uma vez preenchido esses requisitos, o representado ele pode vir a pleitear este procedimento de reabilitação. E uma vez deferida esta reabilitação, o que nós teremos como efeito deste procedimento? As sanções que lhe foram aplicadas e objeto do pedido de reabilitação não mais serão mencionadas nas suas folhas de antecedentes. Então, referido processo disciplinar, uma vez sendo deferida e reconhecida a reabilitação, será excluído da ficha de antecedentes, não constará mais nos seus cadastros. Em relação ao processo de reabilitação, nós gostaríamos de destacar um entendimento da Segunda Câmara do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que destaca que a prova de bom comportamento necessária
a reabilitação não se refere somente ao que consta do cadastro do advogado da OAB. É indispensável, é necessário que durante 1 ano após o cumprimento da pena, o advogado comprove que a sua conduta também no meio social, e aqui nós lembramos quando nós abordamos a parte geral da ética, que nós apresentamos que os preceitos do Código de Ética e Disciplina, os valores éticos, sociais, não são exigidos somente no exercício profissional do advogado, mas também na sua vida pessoal, no seu aspecto pessoal, seja individual, em grupo, em sociedade. Então, ele precisa comprovar esta conduta adequada também no meio social, que não tenha motivado nenhum processo, seja civil ou criminal, ou ainda qualquer inquérito policial. E sendo assim, chegamos ao final do nosso curso e deixo aqui meus agradecimentos a todos que nos acompanharam, participaram aqui das aulas, nos assistindo. Espero que este curso ele possa contribuir no exercício da atividade de vocês perante o Tribunal de Ética e Disciplina ou nas comissões perante as subseções. Coloco-me à disposição, deixo o meu e-mail aqui para eventuais dúvidas, esclarecimentos e também compartilhar o material que foi utilizado com vocês. Um forte abraço, até a próxima!